beleza? Conceito analítico de crime. Isso aqui é uma questão mais simples, uma questão para agente penitenciário de 2017, do Rio Grande do Norte, a banca IDECAN, e diz o seguinte: majoritariamente, olha, prestem atenção nisso daqui, porque a questão ela está dando o caminho. Majoritariamente. Se ela diz majoritariamente, é porque ela está reconhecendo que existem outras perspectivas. Porém, tem uma perspectiva que é majoritária em relação à outra. Majoritariamente, entende-se que, de acordo com o conceito analítico de crime, então, Aleph, qual é o conceito de crime? Você tem um conceito formal, você tem um conceito material e você tem um conceito analítico. Então, o conceito formal é todo tipo de conduta que viola, né, ou que se amolda a um tipo penal, a uma tipificação penal, ou a algo que a lei considera como um crime. É um conceito formal. O conceito material diz respeito a todo tipo de conduta que ofenda um bem jurídico tutelado pelo direito penal. Já o conceito analítico é aquele que vai distribuir o crime em determinados substratos. E aí vem primeira alternativa, ela vai dizer que o crime é todo fato típico e antijurídico. Antijurídico aqui tem o mesmo significado de ilicitude, apesar de que em discussões mais avançadas a gente pode questionar essa ideia do antijurídico, porém, né, em regra, ilicitude é o mesmo que antijuridicidade. Aleph, isso daqui está correto? Gente, isso é um conceito analítico de crime. Né? É o conceito chamado da teoria bipartite, né? O bipartida. A teoria bipartite ela vai dizer que o crime é todo fato típico, ilícito ou antijurídico, sendo a culpabilidade um pressuposto da aplicação da pena. Então, essa teoria é uma teoria que existe, é a teoria bipartite, porém, ela é uma teoria minoritária. Então, ela está errada. Beleza? Alternativa B, fato antijurídico e culpável. Essa daqui, de fato, não existe. Eu tenho que levar em consideração no conceito analítico de crime, pelo menos a ideia da tipicidade. Tranquilo? Alternativa C, fato típico, antijurídico e culpável. Perfeito. Essa daqui é justamente a teoria tripartite. Sendo teoria tripartite, né, ela considera três substratos do conceito analítico de crime. Então, essa é a nossa alternativa correta, porque ela é a concepção majoritária no direito penal brasileiro. Já a alternativa D, ela vai dizer que o crime é fato típico, antijurídico, culpável e punível. Aleph, ela está certa? Ela é uma teoria que existe, é a chamada teoria quadripartite, certo? Entretanto, é uma teoria considerada como minoritária, então ela não é aplicada no caso concreto, beleza? Então tomem cuidado com isso, porque pode ter alternativas que são corretas, porém não foi aquilo que o examinador pediu no comando da questão. Então, prestem muita atenção no comando da questão, porque às vezes você pode se complicar por não ter entendido o comando da questão de forma adequada. Beleza? Existe algum país que use um desses outros conceitos, Mariana, eu não conheço especificamente, certo? Aqui no Brasil já foi adotada a teoria bipartite, né? Somente depois é que foi adotada a teoria tripartite. Porém, eu não sei, em relação ao direito comparado, o que é como é que os outros países eles relacionam esse tipo de conceito analítico, beleza? Vamos prosseguir. Dúvidas sobre esse conceito analítico de crime, gente? A hora é agora. Alguém tem alguma dúvida? Questionamento? Não? Tinha um professor que falava dúvidas, questionamentos, xingar a mãe do professor, né? Que tem muito isso, né? Tem gente que começa a xingar a mãe do professor e falar que, assim, acho que foi a reação de algumas pessoas, né? Mas, brincadeiras à parte, se não tem dúvidas, temos dívidas, beleza? Vamos, então, para a próxima questão, questão número 7. Essa questão, ela vai dizer o seguinte,
É uma questão para delegado de polícia de São Paulo, certo? Eu tenho aqui uma questão de 2018 da Banca Vunesp, e ela vai dizer o seguinte: é uma questão de completar lacunas, aquilo que a gente já abordou aqui com vocês. Existe quando a gente prevê o resultado, mas espera sinceramente que não ocorrerá. Configura-se quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois ele quer algo diverso, mas prevendo que o evento possa ocorrer, assume a si mesmo a possibilidade da sua produção. Beleza? Então, quando a gente prevê o resultado, mas espera sinceramente que não ocorrerá. Aqui eu tenho a figura do crime culposo, né? Uma figura da culpa consciente. Né? Então, a culpa consciente é justamente essa ideia de quando a gente ele prevê o resultado, mas espera de forma sincera que aquele resultado não vai ocorrer. Por outro lado, eu tenho a figura do dolo eventual, certo? Então, eu tenho aqui a culpa consciente, tranquilo? E eu tenho aqui, né, a figura do dolo eventual, que é quando a vontade do agente não está dirigida para a obtenção do resultado, pois ele quer algo diverso, mas prevendo que o evento possa ocorrer, assume a si mesmo a possibilidade de sua produção. Maria Helena vai querer dar o seu exemplo aí? Está disposta? Nossa aluna Maria Helena, ela tem um exemplo, né, para você aprender essa ideia de forma fácil. Você vai querer dar uma palhinha, Maria Helena? Está se escondendo? Cadê? Ela não tá me ouvindo, ou está fingindo que não está ouvindo, né? Aí o Mas famoso foda-se e fudeu, né? pronto. Diga aí, Marco Antônio, explique isso aí pro pessoal. O primeiro exemplo aí da culpa consciente é quando você, como o próprio texto aí diz, né? Quando ele prevê o resultado, mas espera que não vai acontecer. Ou seja, se acontecer, fudeu. Mas do dólar eventual é que ele não tem a vontade específica daquele resultado, mas ele prevê que possa ocorrer. Mas mesmo sabendo que pode acontecer, foda-se. Para mim, tanto faz. Não? Não tem importância para mim se aconteceu ou não, mas eu tenho noção que pode vir a acontecer, mesmo não sendo a minha vontade principal. Pronto. Então, eu que sou uma pessoa, né, que não gosto muito de usar essas palavras espúrias, né, mas os meus alunos, né, que gostam disso e sabem falar isso, né, explicaram aí para vocês. Eu tenho a culpa consciente, o cara diz, olha, eu acredito que não vai acontecer. Se aconteceu, meu Deus do céu, né, aconteceu. Né? Por outro lado, eu tenho outro que vai dizer, olha, eu sei que pode acontecer, mas por mim, se acontecer, meu amigo, tanto faz para mim. Beleza? Então, culpa consciente e dolo eventual. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Tranquilo? E aqui vamos entender essa ideia aqui das outras alternativas, porque elas trazem alguns conceitos importantes para a gente. Primeiro, eu tenho o dolo indireto. Né? O dolo indireto é justamente quando eu não estou, de certa forma, querendo alcançar o resultado em relação àquela pessoa especificamente, porém, né, eu tenho a ideia de que esse dolo ele pode, ou essa conduta, ela pode acabar afetando outra pessoa. Se eu tenho essa ideia de que ela vai acabar afetando outra pessoa, eu tenho aí uma figura de um dolo indireto. Né? Essa ideia do dolo indireto ela vai ser muito importante para a gente compreender essas espécies de dolo, beleza? Um exemplo que a gente pode ter aqui é justamente uma situação em que o motorista ele está dirigindo em alta velocidade em uma área que é residencial, né? E sem querer ele acaba, na verdade, primeiro ele prevê que isso pode que ele pode atropelar alguém, mas assume o risco e continua a dirigir mesmo sem querer o atropelamento. Ou uma situação em que ele atira contra uma pessoa, aceitando tanta possibilidade de matar quanto a possibilidade de ferir. Então, qualquer dos resultados, ele vai ser satisfatório para aquela pessoa, beleza? Então, isso é um dolo indireto.
Por outro lado, eu tenho o dolo alternativo, né? O dolo alternativo, que ele se amolda mais a esse segundo exemplo que eu dei para vocês, é a ideia de que eu tenho duas possibilidades de resultado. Essas duas possibilidades de resultado, elas vão me satisfazer de forma igualitária. Então, se eu atiro contra uma pessoa e eu entendo que aquilo pode causar uma lesão, aquilo pode causar uma morte, né? Sendo que o meu objetivo ele é causar dor, causar sofrimento daquela pessoa, qualquer um dos resultados vai satisfazer o meu desejo. Então, nesse caso, eu tenho justamente por isso um dolo alternativo, beleza? Então, fiquem atentos em relação a essa diferenciação. A alternativa B, dolo eventual primeiro, culpa consciente, né? Ela está errada aqui nesse caso. A alternativa C, culpa inconsciente e outra culpa consciente. Não, a culpa inconsciente é justamente a ideia da culpa propriamente dita, né? Quando você age com negligência, prudência ou imperícia, beleza? A alternativa é culpa inconsciente dolo eventual, também não é o caso. E aqui cabe a gente falar sobre algumas figuras da culpa e do dolo. Né? Na culpa, eu tenho a culpa própria, quando a pessoa ela age com negligência, imprudência ou imperícia, certo? E eu tenho a figura da culpa imprópria. O que é a culpa imprópria? Ela é justamente aquela situação em que a pessoa, o exemplo mais marcante é o seguinte: alguém pula a sua casa, né? E quando essa pessoa entra na sua casa, você desperta e fala: vixe, rapaz, um ladrão entrou na casa. E aí você desce devagarinho, Dilson, né? Desce a casa dele devagarinho, né? Com uma arma na mão. E quando ele vê que a pessoa que estava passando pela sua sala, ela começa a correr, ele vai e dá um tiro contra aquela pessoa. Quando ele dá um tiro contra aquela pessoa cai no chão, começa a gritar, ele liga a luz, ele percebe que, na verdade, ali era o filho ou a filha dele, né, que havia saído de noite para, né, uma festa e não queria que os pais soubessem, por isso entrou na casa de fininho, entrou na casa de ponta de pé. Então, percebam, nesse caso, eu tenho um comportamento, uma conduta que foi dolosa, uma conduta voluntária destinada a uma finalidade. Porém, por razões de política criminal, o direito compreende aquela situação como sendo um crime culposo. Então, nesse caso, eu tenho a culpa imprópria. Beleza? Deixa eu ver o que foi que me perguntaram aqui. Chat. Pode explicar novamente dolo indireto? Confundir com o dolo direto e os 3 graus. Perfeito. Vamos explicar isso de forma mais adequada. Perfeito? Vamos lá. Dolo indireto. O dolo indireto é justamente, né, essa figura ou o momento em que a gente consegue. Vou explicar, na verdade, o dolo indireto e vocês vão entender melhor o dolo indireto, beleza? O dolo direto de primeiro, segundo e terceiro grau. O que isso significa? O dolo direto de primeiro grau é aquele dolo onde eu quero matar Maria Helena e eu pratico uma conduta para matar Maria Helena. Eu mato apenas Maria Helena, certo? Então, eu estou aqui agindo com um dolo direto de primeiro grau. O dolo direto de segundo grau é aquela situação em que eu quero matar Maria Helena, né? Porém, eu sei que e para isso eu pretendo colocar, né, ou sabotar o freio do carro que ela dirige. Porém, eu sei que naquele trecho que ela vai fazer, toda vez que ela sai do trabalho, ela passa para pegar a filha dela no colégio. E aí ela segue para casa com a filha dela. Meu objetivo é matar Maria Helena. Entretanto, para poder fazer com que eu alcance o resultado de matar Maria Helena, eu acabo matando a filha dela, sabendo que o resultado morte da filha dela seria uma consequência necessária da morte de Maria Helena. Então, percebam como isso difere da ideia de um dolo eventual, porque no dolo eventual existe a possibilidade de que aquilo ocorra. Não é o caso do dolo de segundo grau. No dolo de segundo grau, há uma consequência necessária.
Um outro exemplo é quando eu quero matar um empresário, né? Só que ele sempre sai de sua casa para o trabalho com o seu motorista, certo? Então eu quero matar o empresário, eu coloquei uma bomba no carro. Eu sei que quando aquela bomba explodir, ela vai matar o empresário, mas ela vai matar também o motorista do carro, certo? Então, nesse caso, eu tenho a ideia de que aquela conduta em relação ao motorista é um dolo direto de segundo grau, beleza? Por outro lado, eu tenho o dolo de terceiro grau. Esse daqui é um pouco menos comum, né? Mas basicamente o dolo de segundo grau ele diz respeito perdão, dolo de terceiro grau, ele diz respeito a uma situação parecida com a que eu descrevi, porém em relação a uma outra pessoa que está vinculada àquela outra. Exemplo, eu tenho um dolo direto de matar fulano de tal, só que fulano de tal, ele sempre, para poder sair do trabalho, né, ele vai com a sua esposa, né, ele leva a sua esposa e ela sempre passa no mercado todos os dias para poder comprar hortifruti, certo? Então, se eu tenho essa situação, eu vou verificar que, nesse caso, né, essa esposa, se ela estiver grávida, eu tenho aí três pessoas, certo? Na verdade, eu tenho duas pessoas e um nascituro. Então, em relação a o motorista, né, ao marido, eu tenho um dolo direto de primeiro grau. Em relação à mulher que estava com ele, que eu sabia que aquela mulher ela iria morrer, né, se estivesse junto com ele, eu tenho um dolo direto de segundo grau. Em relação ao bebê que estava na barriga daquela mãe, eu tenho nesse caso um dolo direto de segundo grau, de terceiro grau. Beleza? Deu para entender mais ou menos essa primeira parte? Tranquilo? Vamos lá. O dolo indireto, ele, via de regra, ele está vinculado à noção de um dolo alternativo, né? Ou seja, o dolo direto é justamente, o dolo indireto é justamente aquela noção de que eu não tenho certeza em relação ao resultado que eu quero alcançar com a minha conduta. Então, eu tenho um objetivo, eu tenho uma ação voluntária destinada a uma finalidade, porém essa finalidade ela não é devidamente precisa. Então, eu atiro contra a pessoa, quero matar ou lesionar. O que acontecer, para mim, estou satisfeito. Então, nesse caso, eu tenho um dolo indireto. Indireto por quê? Porque ele não está destinado a uma finalidade específica. É uma finalidade que digamos assim, ela é abstrata, ela é mais aberta, digamos assim, ela não tem uma especialidade, como no caso do dolo direto. Eu quero matar fulano de tal com uma bomba explodindo ele, né? É diferente do dolo indireto ou alternativo, que é justamente quando a pessoa ela está buscando uma determinada finalidade, consequentemente, essa finalidade que ela busca, ela pode acontecer de forma diferente. Eu posso lesionar, eu posso matar, eu posso causar um sofrimento àquela pessoa. Então, qualquer dos resultados me satisfaria. Deu para entender basicamente? Maria Helena, Maria, tranquilo? Deu sim? Beleza? Então, vamos lá. É, só um ponto específico em relação a isso, né? Eu falei do dolo direto. O dolo indireto, ele pode ser tanto alternativo, como ele pode ser também eventual. Então, dentro da ideia de dolo, eu tenho um dolo direto de primeiro, segundo, terceiro grau, e eu tenho um dolo indireto, em duas modalidades, dolo eventual ou dolo alternativo, certo? Então, a gente falou aqui do dolo alternativo e do dolo eventual, ambos se enquadram dentro do gênero dolo indireto, beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Próxima questão diz respeito ao crime culposo. O crime culposo, eu falei já para vocês um pouco sobre ele, né? Falei sobre negligência, prudência, perícia, culpa imprópria. E agora vamos para a questão de agente de polícia da Polícia Civil de São Paulo, banca VUNESP. No tocante aos crimes dolosos e culposos, assinale a alternativa correta. A alternativa A, em tese,
o homicídio culposo traz como consequência uma pena mais grave se comparada à pena do homicídio doloso. Isso daqui está totalmente errado. Em regra, o homicídio culposo, ele terá uma pena, ou perdão, o crime culposo em geral, ele terá uma pena menor do que o crime na modalidade dolosa. Não faz sentido, né, já que o dolo é algo mais grave do que a culpa, eu ter uma pena mais grave para a culpa do que para o dolo. Beleza? A alternativa B, a negligência e a imperícia estão diretamente relacionadas ao crime culposo. Perfeito. Os elementos do crime culposo são justamente negligência, imprudência e imperícia. Negligência, eu deixo de fazer aquilo que eu deveria ter feito. Então, eu deixo de alimentar a criança que está sob os meus cuidados. Ou então, eu tenho a imprudência, eu ajo de forma mais do que aquela que eu podia. Então, uma pista, uma via que o limite máximo era 60 quilômetros por hora, eu estava a 150 quilômetros por hora. Então, nesse caso, eu tenho uma imprudência. E imperícia é quando eu não tinha as habilidades técnicas adequadas para poder realizar aquela conduta. Então, eu, por exemplo, estou pilotando, né, uma moto ou um carro sem habilitação adequada para poder fazer aquilo, ou então eu realizo algum tipo de atividade laboral ou profissional para a qual eu não tenho a devida perícia técnica para aquilo. Então, nesse caso, eu tenho os elementos do crime culposo. Já a alternativa B, ela vai dizer o seguinte, a alternativa C, na verdade, a alternativa B está correta, a C vai dizer o seguinte, todo e qualquer crime de trânsito que venha a causar a morte de alguém é considerado doloso. Primeiro, todo e qualquer crime. Eu falei para vocês, cuidado com afirmações peremptórias, com afirmações absolutas. Então, não é todo e qualquer crime, né, que venha a causar a morte de alguém que é considerado como doloso. No caso do CTB, inclusive, a presunção é de que o crime, de que a morte ocorrida em relação à direção do veículo automotor é considerada como um homicídio do homicídio culposo. Então, é tanto que o Código de Trânsito Brasileiro ele vai dizer praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor. Aleph, então, todas as vezes que eu cometer uma morte resultante, né, na direção de veículo automotor, ele vai ser culposo? Não. Existe a possibilidade desse homicídio ser doloso, quando o carro ele é utilizado como uma arma. Então, foi o caso daquela situação da médica lá em Salvador, né? Quando, se eu não me engano, a moto bateu no carro dela, ou algo assim, ela perseguiu aquela moto até poder encontrá-la, e quando encontrou, acelerou o carro e atropelou a pessoa que estava na moto, vindo a matar aquela pessoa. Então, ela agiu de forma consciente e voluntária, destinada à finalidade, a finalidade de matar aquela pessoa, certo? Então, nesse caso, como o carro foi utilizado como uma arma para fazer com que a pessoa alcançasse o seu objetivo. Então, nesse caso, eu tenho a situação de um crime doloso. Beleza? Alternativa D, num crime doloso, a lei não pune a simples tentativa de cometê-lo, enquanto que, no culposo, a tentativa é punida por lei. Não, é o contrário, certo? Então, você tem o homicídio, o crime doloso, ele cabe tentativa, né, já que eu tenho ali todo um caminho do crime a ser percorrido. Por outro lado, em regra, o crime culposo, ele não é punido na modalidade tentada. Alguém poderia me dizer a única exceção em relação ao crime culposo, onde eu possa ter o Instituto da Tentativa aplicado ao crime culposo? Eu falei que a regra é que o crime culposo ele não é punido na modalidade tentada, certo? Tem uma única exceção. Qual é a exceção? Alguém sabe? Ninguém? A única exceção é aquela que eu falei para vocês, a É, culpa culpa imprópria. imprópria, Exatamente. Quem foi que falou? eu, Eu quem? Marco Antônio. Ah, sim. Exatamente. A culpa imprópria. Porque na culpa imprópria eu tenho um crime que, na verdade, é doloso. Porém, por razões de política criminal, ele é considerado como um crime culposo.
Então, nesse caso, eu tenho consciência e vontade, uma conduta destinada a uma determinada finalidade criminosa, e esse crime ele pode acontecer na modalidade tentada, beleza? A alternativa é: o crime culposo caracteriza-se quando uma pessoa possui a vontade e a consciência de cometer um crime. Não, vontade e consciência diz respeito ao crime na modalidade dolosa. Então, não é um elemento do crime culposo. Beleza até aqui? Alguma dúvida sobre crime culposo, doloso? Não? Então, vamos para frente. Crime culposo, crime doloso, certo? Aquele que assume os riscos de produzir o resultado criminoso, pratica o delito sob uma modalidade D, essa daqui você já tem no papo, né? Ele assume o risco de produzir o resultado. Então, ele diz, olha, tô nem aí, né? Pode acontecer o que for, tô nem aí. Eu estou diante de um dolo eventual. Não é culpa consciente, porque na culpa consciente a pessoa não assume o risco de produzir o resultado, pelo contrário, ela acredita que o resultado não vai acontecer. Não é culpa inconsciente, porque a culpa inconsciente é justamente aquela que é praticada com negligência, imprudência ou imperícia. Não é o dolo direto, porque o dolo direto é justamente o dolo de primeiro, segundo, terceiro grau, é aquela vontade destinada a finalidade específica, né? No caso do dolo eventual, ele é um dolo indireto, e também não é o caso de preterdolo, né? Porque preterdolo é basicamente desrespeito à ideia do resultado agravador, né? Que a gente vai estudar um pouco daqui a alguns minutos, certo? Então, não é o caso também do crime preterdoloso, porque o crime preterdoloso é justamente aquele onde eu tenho a figura, né, onde eu tenho o dolo no antecedente e a culpa no consequente. Então, a primeira conduta do agente foi dolosa e a segunda conduta do agente é que é culposa. Tranquilo até aí? Então, vamos para a próxima questão. Ano 2012, né, uma questão do IBAD para agente de polícia civil. Aquele que. Oh, perdão, esse daqui foi a questão que a gente acabou de resolver. A alternativa, ou questão sobre o resultado agravador. Foi a questão justamente que eu falei para vocês que a gente ia estudar daqui a pouco, vamos estudar agora. Se da lesão corporal dolosa resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-la, configura-se a alternativa A, lesão culposa e homicídio culposo, cujas penas serão aplicadas cumulativamente. Então, não é o caso, porque a lesão ela não foi culposa. A própria alternativa diz que a lesão corporal foi dolosa. Se você marca a alternativa que diz que a lesão corporal foi culposa, aí não é nem uma questão de direito, é uma questão de língua portuguesa. Né? Você não soube interpretar o comando da questão. A alternativa B, lesão corporal seguida de morte. É justamente o caso aqui. Eu tenho uma lesão corporal seguida de morte, onde eu tenho, em relação à lesão corporal, uma conduta dolosa e em relação à morte, eu tenho uma conduta culposa. Ele só queria lesionar. Acabou levando aquela pessoa à morte. Então, eu tenho um dolo no antecedente e culpa no consequente. Beleza? A alternativa C, homicídio culposo qualificado pela lesão, isso daqui não existe. Né? Então, se levou a pessoa a um homicídio, nesse caso, eu não tenho que falar especificamente em lesão. E aqui a gente tem que ficar atento à questão também do ânimo ou da vontade daquela pessoa. Se eu tenho uma situação de homicídio, né, eu tenho aquilo que é chamado de animus necandi, né? Ou seja, eu tenho a vontade de fazer com que aquela pessoa venha morrer. Então, a minha vontade é de matar. Em relação ao crime de lesão corporal, eu tenho aquilo que a gente chama de animus laedandi, né? Ou seja, a vontade de lesionar, certo? Então, a gente tem que diferenciar
essas duas vontades. Se eu percebo no caso concreto que a vontade do agente era de matar, eu tenho um animus secandi, eu vou ter um crime de homicídio. Por que não é crime de homicídio? Porque a vontade do agente não era matar, a vontade era lesionar. Então, o crime vai ser lesão corporal. Porém, ela teve como resultado a morte. Beleza? Então, muito cuidado em relação a esse tipo de diferenciação. A alternativa D é homicídio doloso na modalidade dolo eventual. Não. Eu já falei que não é homicídio porque não tem ânimos necandi, certo? E, nesse caso, o dolo não tem dolo eventual porque o próprio comando da questão diz que a circunstância evidencia que o agente não quis o resultado morte, nem assumiu o risco de produzi-lo. Então, não tem dolo eventual. A alternativa é homicídio doloso, não é também, porque não tinha ânimos necandi, e dolo, conhecido aqui nesse caso como dolo indireto. Eu não tenho um dolo indireto, porque a gente já estudou que o dolo indireto ele vai se configurar quando eu tenho o dolo eventual e quando eu tenho também o dolo alternativo. Beleza? Vamos ver. Quem foi que perguntou? Como se pune um crime pré-doloso? O homicídio é um agravante? Não. Aqui, a lesão corporal seguida de morte é justamente uma figura específica de um homicídio pré-doloso. Nesse caso, eu vou ter uma pena específica para esse crime. Ela está prevista justamente no artigo 129 da lesão corporal. É uma qualificadora do crime de lesão corporal. Beleza? Deu para entender, Maria? Tranquilo? Opa, a aula vai ficar gravada? Vai sim, Daiane. O artigo 129 do Código Penal, no parágrafo 3º, ele vai dizer: se a morte, se a lesão corporal resulta a morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo, pena de reclusão de 4 a 12 anos. Então, perceba a mudança, certo? Na lesão corporal simples, a gente tem uma detenção de 3 meses a 1 ano. Já no caso da lesão corporal seguida de morte, há uma qualificadora e a pena passa o patamar de 4 até 12 anos. Beleza? Vamos dar seguimento aqui.